Abraão. Abraão, um patriarca bíblico do Antigo Testamento, que vem da Mesopotâmia e que recebe uma revelação divina que ele deveria sair dali e seguir em direção às terras de Canaã. Isso por volta de 1850, então aproximadamente próximo do segundo milênio antes de Cristo, né? Foi habitante de uma das primeiras cidades do planeta, da história da humanidade, que é a cidade de Ur, na Mesopotâmia, né? Hoje atual Iraque. Então ele recebeu de Deus a ordem de abandonar a sua pátria e partir para um local que Deus indicaria. Ele recebeu a promessa de que seria o descendente, né, de uma prole, de toda uma população, uma sociedade que surgiria a partir dele. Isso tudo a partir de uma revelação. Né? Basicamente, quando a gente vai pensar as questões religiosas, a gente pode verificar que aparecem de duas maneiras, né? O conhecimento em relação ao divino, ou através da manifestação, ou através da revelação, que foi o caso de Abraão. Na manifestação, os deuses surgem e levam as pessoas para uma outra realidade, e nessa outra realidade a verdade divina é apresentada, no caso da manifestação. No caso da revelação, que é o que aconteceu com Abraão, segundo o Antigo Testamento, Deus aparece em sonhos, visões e audições. E aí ele mostra a sua vontade divina, tal. Essa característica é bastante típica entre os chamados povos do livro, que são os judeus, através do livro Torá, os muçulmanos, através do livro Alcorão, e os cristãos, através da Bíblia, povos do livro. E Abraão, então, ele é a representação do início de todos esses povos e de todas essas religiões que são irmanadas em torno da figura de Abraão, né? A partir do momento que ele recebe essa revelação. É entendido aqui simbolicamente como a pureza de fé a ser preservada, né? Então, Abraão simboliza o homem escolhido por Deus, o abençoado por Deus, aquele que tem um papel universal e que é o ancestral do Messias. O próprio termo Messias, né, ele está relacionado a aquilo que em hebraico, traduzindo, seria o ungido. Existe uma palavra grega próxima do Messias, que também significa ungido, que é o termo Cristo, ou crístico. Né? Então, o Cristo ou o Messias são os ungidos, aqueles que são enviados para cumprir uma determinada ordem divina. E o Abraão, ele era entendido como o ancestral de um futuro Messias que viria, né? Jesus se apresentou como o Messias em sua época. Situação essa que os judeus não creem até hoje, né? Os judeus aguardam a vinda do Messias ainda hoje. Mas enfim, voltando ao Abraão, ele é o pai da multidão, ele é o homem da fé, e ele tinha uma esposa que era uma mulher chamada Sara, que aos 90 anos teve um filho chamado Isaac, apesar de ela ser estéril. As descrições do Antigo Testamento, né? Demonstram a história dessa forma. Aqui nessa imagem selecionada, então, está Abraão oferecendo seu filho Isaac como sacrifício a Deus por um pedido de Deus. Mas o sacrifício não acontece, aparece um anjo e que, na verdade, demonstra que nessa ocasião o sacrifício, entre aspas, deveria servir só como prova da fé de Abraão em relação a Deus, né? O Paulo de Tarso, o São Paulo, ele resume Abraão da seguinte maneira, abre aspas,
Quando já não lhe restava nenhuma esperança, sua fé lhe deu a esperança. Contra toda expectativa, ele acreditou na esperança. Então, é, de novo, um homem de fé, relacionado à fé. É um ancestral reconhecido pelas religiões monoteístas, né? Cristianismo, judaísmo e islamismo. Ele é um símbolo, portanto, desse elo espiritual entre essas religiões. No sentido psicológico, ele simboliza a necessidade do desarraigamento do ambiente, do meio habitual familiar, né? Entendido como uma espécie de realização e voltada para uma influência de limites incomuns e diferentes, que tem gosto pela aventura e pelo risco, haja vista as histórias descritas no Antigo Testamento em relação a Abraão.